O Celso Frison, o chefe, Certo. começou a fazer costela. Você falou que começou lá desde molecote. Em que momento que veio o apelido, o nome, Doutor Costela? Putz. Aí você já pulou um pouco da minha história de empreendedor, mas, eu vou te contar, eu vou te responder. Vai e volta, tá bom. É o seguinte, eu tinha uma loja, eu abri na Regis, lá onde eu estou, há 33 anos, eu abri um boteco de beira de estrada, que lá no sul, se você andar, conhece as estradas lá do sul, as serras e tal, aquilo lá você vai conhecer como tendas de vinho. Tendas, onde vende fruta, vende vinho de garrafão, vende produto colonial, salame, queijo, linguiça, mel, doce, caseiro, essas coisas todas. E eu saí do emprego e comecei a distribuir vinho de garrafão nas churrascarias em São Paulo. Comecei... No início, não foi nem nas churrascarias em São Paulo. No início, foi naqueles botecão de bairro, de vila. Eu entrava, ia vendendo vinho, muita dificuldade, porque os camaradas olhavam para mim e diziam, pô, mas não é Natal, vinho a gente toma só no Natal. Olha a dificuldade. Aí eu tinha que agregar um outro produto. Aí qual é o produto que vende o ano inteiro? Pinga. Essa não Pinga de garrafão. Aí eu fui para um alambique ali em Pedra Bela, no interior de São Paulo. Tinha um camarada que o pai dele foi da Ford. Tinha o sítio lá e ele fazia uma pinga de excelência, uma cachaça sensacional. E eu comecei a vender, mas só que ela era cara para o mercado que eu tinha. Tá? Aí fui para uma cachaça mais barata também. Então eu já tinha 3 produtos. Mas eu vendia 7, 8 mil litros de cachaça por semana. Eu vendia bem. Com aquela Kombi que eu tenho lá no restaurante, que está lá, aquela Kombi que as pessoas, quando vão lá, assinam a Kombi e tal, está lá, onde tudo começou. Porque eu saí do meu emprego, comprei aquela Kombi e fui para a rua. A Kombi era tão enferrujada, cara, que se você encostasse nela e não fosse vacinado do tétano, você pegava. Você morria. Cara, mas bom de lábia, bom de venda, hein? Porra, tinha que vender. Eu tinha dois filhos para sustentar, meu. E não tinha uma casa, tinha uma família. E eu tinha que me virar. E foi assim. Aí eu ia vendendo de boteco em boteco, de 1, de 2, de 10, de 5 garrafões, e assim foi indo, né? Até o dia que eu descobri aquele ponto onde eu estou há 33 anos. O que eu consegui reformar... Olha só, eu trabalhava de dia, ia vender a minha pinga, o meu vinho e tal, e à noite com um pedreiro, Márcio, tá, amigo meu, a gente ia lá reformar o negócio. Pintar de cal, fazer a gente 50 metros quadrados, era pequenininho pra caramba. Mas aquilo era a tenda de beira de estrada, que seria como lá no sul, onde pendurava saquinho de laranja, de maçã, tudo ali fora, botava saco de carvão, botava isso na beira da estrada. Botei um botequinho ali. E aí começou a parar gente. Mas o pessoal que começou a parar era um pessoal legal, selecionado, era um pessoal, porque aquela região ali de Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba, tem muito sítio. Sim. E final de semana, os caras iam para o sítio. Aí começaram a parar. Meu, e eu fui crescendo, e eu descia para o Rio Grande do Sul, com uma Toyota velha primeiro. Toyota Bandeirantes. Pô, da Bandeirantes, cara. Na descida era 70 por hora porque não tinha freio, na subida era 70 porque não subia. E assim eu carregado e tal. Depois um caminhãozinho, e assim eu ia vendendo meus produtos, né? Ali naquela lojinha, um boteco de beira de estrada mesmo. Quando começaram a entrar os importados, eu fui começando a selecionar, fiz amizade com o pessoal do... Isso foi muito importante. Pessoal do Mercadão. Mercadão de São Paulo. Mercado Central, onde eu aprendi tudo com aquela italianada. Os caras me ensinaram tudo sobre queijo, sobre mortadela. E aí começou a entrar importado no Brasil. Para você ter uma ideia, em pouco tempo eu estava com
6 a 7 mil itens dentro daquele boteco. Caramba. Porque ia parando gente. Como eu pegava o domingo, tem um hotel chamado Terras Altas, um pouquinho antes do meu restaurante, tem um hotel ali. E aí eu ficava lá, tinha que esperar, porque eu fiz uma espécie de um acordo com os motoristas de ônibus que levava o pessoal de terceira idade no domingo passar o dia no hotel. E eram 3, 4 ônibus. Não podia vir todo mundo numa vez só. Tinha que vir um ônibus por vez, sair, daí vinha outro e assim por diante. Não conseguia atender. Não dava. Aí eu tinha meus produtos, suco de uva, aquele pessoal da terceira idade e tal, ia chegando ali, eu tinha que ficar. Eles iam passar o dia lá, eles só saíam de lá às 5 horas da tarde. Das 8 da manhã às 5 da tarde, era pingadinho o meu movimento, muito pingado. Aí o que eu fiz um dia? Coloquei uma costela na churrasqueira de tambor. Eu vou almoçar uma costela. Tinha um japonês, chamava Sr. Shimura Morio. Shimura Morio. Ele tinha alguma coisa de eletrônica lá no centro, na Florencio de Abreu, algum lugar aí de eletrônica. E ele descia a serra para Juquiá, onde ele tinha um sítio. E ele passava numa S10, ele e aquela senhorinha, a coisa mais linda de ver, porque a S10 tinha o banco inteiro assim, e ela bem grudadinha nele, e lá vinham os dois. Na S10, parava ali, fumava pra caramba, ele ficava andando enquanto a senhorinha dele comprava palmito de Santa Catarina, pão, queijo, vinho, salame, todas essas coisas para depois levar para o sítio, depois levar para casa, essas coisas para a família. E ele viu a minha churrasqueira lá, e eu estava ali dentro atendendo a esposa dele. Ele viu a minha churrasqueira com uma costela pronta. Tinha uma costela, pois já era quase 1 hora da tarde, e eu ia almoçar aquela costela. No balcão Era para você, a costela era sua. Era minha, para o meu almoço. No balcão tinha aqueles papéis de embrulho, igual do mercado, que é as coisas antigas, né? de armazém. Era bem típico de armazém mesmo. Eu não vi, o japonês foi lá, dali a pouco ele pegou, apareceu com a costela num papel daquele lá e falou o seguinte: olha, eu vou levar, esta eu não vou te pagar, mas é para você aprender que domingo que vem tem que ter a tua e a minha também. Nossa. A minha eu pago. Quem tem 2 ouvidos e entende direito a lição, foi o que eu fiz. No domingo seguinte, eu tinha 10 costelas. Não só do japonês. Tinha mais 9. Vendi tudo. E aí eu comecei vendendo costela. E eu chamava Rancho do Vinho lá. Por quê? Porque a história minha era com o vinho. A minha história foi muito grande com o vinho brasileiro. Eu fui pioneiro em trazer vinho Miolo, vinho Valduga, Dom Laurindo, Dalpisol, essas vinícolas todas do Vale dos Vinhedos, Marçom. O meu negócio ali, por menor que fosse, foi a porta de entrada para muita vinícola boa, monstruosa hoje, em São Paulo. Porque eu acreditei no vinho brasileiro. Houve uma época que eu não tinha uma garrafa de vinho importado e não admitia comprar. O meu negócio era defender a vinicultura brasileira, com afinco, mas com tudo. Tanto que depois o tempo foi passando, a minha filha hoje é uma das melhores sommeliers do Brasil. Que legal, cara. Nessa época, antes, então só com aquela lojinha, o botequinho de beira de estrada, 50 metros. Aí veio essa história da costela, eu comecei a fazer costela. E o Rancho do Vinho passou a ter costela. Era Rancho do Vinho com costela. Tem uma primavera que está lá até hoje. Esses dias eu bati uma foto com um casal de clientes que já estão bem velhinhos, eles foram lá me visitar, embaixo da primavera, onde eles, há 30 anos atrás, comiam costela ali. Então eu comprava muito vinho. E tem uma pessoa que eu admiro, eu falo para todo mundo, uma pessoa do mundo do vinho aqui em São Paulo, uma mulher, 4 filhos pequenos, tal.
Porque eu sempre falei um negócio. No Brasil, viver de vender vinho é para herói. Tirador de pedido é o cara que vai tirar pedido de Coca-Cola. Ele já chega no lugar, no estabelecimento, e fala quantas caixas vai. O vendedor de vinho tem que conhecer do vinho, tem que explicar do vinho, tem que degustar o vinho, tem que fazer tudo para receber um não. Não quero comprar. Por quê? Porque é brasileiro. Isso eu fico... Porque eu enfrentei isso muito, porque amigos meus, jornalistas, que antigamente vendiam vinho espanhol, por exemplo, ligavam para mim e diziam, cara, aqui não entra vinho importado, aqui só entra vinho brasileiro. Então, durante longos anos da minha vida, eu me dediquei a fazer. Hoje você vê um pessoal aí, monta um bar de vinho, monta um negócio e fala, não, eu sou pioneiro disso. Aí eu tenho umas historinhas legais do Estadão lá, pendurada na parede, que mostra as datas da Vejinha, disso, daquilo, e que conta quem realmente trouxe vinho brasileiro para São Paulo. Tá? E defendeu mesmo, brigou pelo vinho brasileiro. Fui eu, porque eu me apaixonei pelo vinho brasileiro, é lá da minha terra, lá do Rio Grande do Sul. Então, trabalhei muito. E essa moça chama Andréa Zara. Na época, ela estava entrando no mundo do vinho. E o que ela foi vender? Vinho brasileiro. E, no meu entender, naquela época, hoje não se faz mais vinho ruim no Brasil. Isso eu garanto. Não tem vinho ruim no Brasil. Sim. Tem novas regiões aí que é uma loucura a produção de vinho. Qualidade. Mas naquela época ainda tinha umas vinícolazinhas que estavam começando e tal, e não faziam vinho de excelência. Eles tinham partido do vinho do garrafão para o vinho fino de garrafa, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, um negócio que eles produziam e tal, e que não era um vinho ainda bem trabalhado. Mas ela foi para a rua vender. Ela tinha filhos para sustentar. E eu achava ela uma heroína. E como na época eu estava lá em Itapecerica da Serra, a minha saudosa, amo Itapecerica, porque foi ali que eu fiz minha vida, cara. Sim, foi ali, 33 anos ali. Aí, o que acontece? A Andréa chegou e me ligou. Disse, Celso, eu queria ver se a gente fazia um pedido de vinho e tal. Eu digo, Andréa, eu vou comprar um pouquinho de vinho de você e tal, porque a minha loja vendia muito vinho, mas vendia muito vinho mesmo. E aí ela disse, não, mas eu vou até aí para te visitar e tal, para ter um tete-a-tete e tal. Eu digo, não precisa, é longe, Andréa. Você, pode tirar o pedido por telefone. Não, mas eu quero te ver, quero bater papo e tal, quero conversar contigo e tal. Eu já estava fazendo costela com a primeira parte do restaurante ainda no piso bruto. E a Andréa chegou ao meio-dia. A maioria dos caras costumam ir me atender perto do meio-dia, né? Por causa disso aqui. Ó. Aí a Andréa chegou e ela disse, Celso, eu quero comer costela. Eu servi a costela para ela assim. Servi um pedaço de costela tal para almoçar. Almoçamos junto. Ela botou na boca, ela falou o seguinte, Celso, tem que ter doutorado para fazer uma costela dessa. Quando ela falou tem que ter doutorado para fazer uma costela dessas, eu escrevi Doutor Costela. Que visão, nasceu. Cara, que visão, velho. Andréa... perdão. Andréa é madrinha do nome. Oh, que legal. Sempre falo para ela. Sempre falo em todas as... Você se emociona com a Andréa. Não, lógico, cara. Isso aqui, ó. É o nome. Nasceu ali. Ninguém me conhece. Pouca gente me conhece por Celso. Né? É Doutor Costela. Onde a gente vai, o Gustavo vai comigo, a gente vai nos eventos. Graças a Deus, a gente quase não consegue andar quando chega. As pessoas são
Pô, vamos bater uma foto, vamos isso, aquilo. E eu costumo falar para as pessoas o seguinte: cara, com tanta gente bonita nesse mundo, vai tirar foto comigo para quê? Para perder tempo? Cara, que É legal. sério. E aí mandei registrar a marca, Dr. Costela, e ficou guardada na minha manga isso por alguns anos. Aí eu passei a usar o apelido de Dr. Costela. E aqui nas mangas da minha doma eu usava Rancho do Vinho, que era o meu negócio lá. Aí depois vim para o Morumbi, abri uma segunda casa. Quando o Lula proibiu a venda de bebida alcoólica na BR, nas rodovias, eu quebrei a zero em 7 dias. Caramba. Sim, porque quem ia sair de São Paulo para ir lá comer costela, pode ser a melhor costela do mundo, sem tomar uma cerveja ou sem tomar um vinho. Não tem como. Aí começou aquela briga, Brasília corre, vai, briga, até que saiu a tal lei seca, que quem não pode beber é o motorista. Sim. Você imagina que parava um ônibus lá para almoçar e eu não tinha uma cerveja para vender para 44 pessoas que estão sentadas lá atrás, menos para o motorista. Porque o motorista não pode beber, mesmo. Né? Entendeu? Então é isso. Imagina, eu quebrei, fui a zero e não saí dali. Ali eu fiquei, recomecei tudo de novo. Depois que ajeitou a lei seca, daí as pessoas começaram a voltar para Itapecerica. Diz, a gente vai comemorar aniversário, 10 pessoas, tal. Daí começaram o dia do amigo, o amigo que não bebia e tal. E aí começou a voltar o meu movimento, mas eu recomecei a minha vida tudo de novo ali.